Bom, primeiro agradecer o convite e a iniciativa da OAB. Esse já é, eu acho que o quarto ou quinto debate que eu participo promovido por entidades. Participei do Conselho Regional de Engenharia, da área dos economistas, enfim, várias outras categorias que têm participado e de forma salutar, têm feito esse debate para demonstrar as diferenças que existem nas propostas que se apresentam pelas candidaturas hoje ao governo do Estado de Alagoas. É lógico que para a gente é uma honra ser candidato, né? Mesmo um partido novo, o PSOL, um partido com poucos anos de vida, mas com toda certeza é um partido que já desponta, não só no Estado de Alagoas, mas a nível nacional, com a garra e uma disposição grande de mostrar a diferença na política. A diferença daqueles que, lamentavelmente, defenderam bandeiras históricas, tradicionais da grande maioria da população, mas que, lamentavelmente, no nosso entender, conseguiram dar uma guinada, que nós entendemos como para traição da grande maioria da pauta da grande população desse país. Por isso, o PSOL hoje se apresenta com candidaturas a governo em todos os estados brasileiros e estamos aqui com essa disposição, discutindo com toda a população de Alagoas os nossos projetos. Do ponto de vista de Alagoas, nós temos já uma sociedade, um estágio de avançado do ponto de vista econômico do Estado de Alagoas, já de um estágio bastante avançado, diferente de 20, 30, 40 anos atrás. O Estado de Alagoas, hoje, para a gente entender, já é um Estado com uma economia bastante difícil, aliás, bastante volumosa, mas também difícil. Volumosa porque nós já temos alguns volumes de recursos que já demonstram isso. Vejam só, o setor do comércio, que sempre foi tido como um setor e representa um pouco o volume, né, de recursos que circula, né, pelo Estado. Hoje a previsão de 2009, ou seja, o volume de recursos de 2009 que circulou no comércio no Estado de Alagoas, algo em torno de 11 bilhões. Já é um volume bastante considerável. O setor do comércio hoje em Alagoas, ele já ultrapassa o número de funcionários bem maior do que o setor os servidores públicos, que sempre foi uma pecha no Estado, que o Estado de Alagoas era o grande empregador, não é mais. O Estado de Alagoas, já quem é o setor que mais emprega no Estado é o setor comércio, que cerca de 70 mil funcionários, uma folha anual de cerca de 500 milhões, né, e que já, como eu falei, com uma receita em algo em torno de 11 bilhões. Já é uma coisa expressiva. Nós temos um Estado que, apesar de já ter sido o segundo maior produtor de açúcar e álcool do país, já perdeu seu estágio, né, o seu patamar, ou seja, o seu nível de competitividade. É um Estado que hoje já fica possivelmente em quarto lugar. Vamos depender, começa agora essas comparações até o final do ano para a gente ter uma visão mais elaborada, mas o Estado perdeu muito com isso. Mas nós temos uma estrutura, uma produção de gás que bastante avançada, já avançou bastante, né, apesar de que, comparado a outras extrações, né, que nós temos como Rio Grande do Norte e outros, Rio de Janeiro e tantos outros, que é menor, mas já é um volume bastante considerável. Nós temos extração de petróleo no Estado de Alagoas e nós temos algumas coisas, por exemplo, o setor agrícola que é uma estrutura bastante considerável, né? Não só o setor da cana, né, mas nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos o melhor referência, o melhor padrão genético de gado bovino, talvez, do país, está em Alagoas. O melhor padrão genético de gado bovino em Alagoas. Veja. Então, mesmo assim, nós temos uma das melhores referências de bacia leiteira do país e, lamentavelmente, numa situação difícil. O que nós tínhamos de cooperativa praticamente fechado. E o Estado de Alagoas, o governo do Estado, que já foi um governo, doutor Omar, que já arrecadou, até pouco tempo atrás, 2, 3 bilhões. Em 2010, ele deve fechar o seu orçamento em 5 bilhões e 700 milhões de reais. É um volume bastante considerável, 5 bilhões e 700 milhões. Mas o que fazer com todo esse dinheiro? Nós temos um dinheiro bastante expressivo, mas, em compensação, nós temos uma dívida monumental. E o que é essa dívida?
nossa dívida, e lamentavelmente eu gostaria, e já fiz esse desafio nos nossos programas eleitorais, que coloco meu tempo à disposição para que algum candidato a governador ou algum governador de plantão diga qual é o nosso débito. Porque ninguém sabe, por incrível que pareça. Não se sabe o débito que nós temos hoje do governo do Estado. Ou seja, alguns dizem, nosso débito é 6 milhões. Outros dizem, nossa dívida está em algo em torno de 7 milhões. Outros dizem, não, nós poderemos chegar aos 8 milhões. Mas, concretamente, qual é a dívida do Estado de Alagoas? Não sabemos. Veja que ponto nós chegamos. E aí tem uma outra coisa chamada dívida ativa. Eu estou falando da dívida passiva. Nós temos uma dívida ativa que são setores devedores, reconhecidamente, que devem ao Estado. Porque nós, quando nós compramos, desde essa água, se for mineral, até a sandália, o sapato, a roupa, qualquer que seja, né, o alimento, tudo isso, ao acender da luz, ou a gente atender um telefone, tudo isso nós pagamos impostos. E o que é que acontece? Nós pagamos esses impostos e existe uma parcela, alguns setores que não repassam esses impostos para o governo. Qual é o volume disso? É outra incógnita. A nossa dívida ativa, pior. Porque, como nós temos vários fiscais de renda que são candidatos do PSOL e são filiados, eles costumam dizer, eles sempre dizem, olha, a dívida ativa do Estado deve ser pelo menos o dobro da dívida passiva. Se esse número for real, realmente é uma coisa escandalosa. Como é que se tem um débito, se o nosso débito for de 6 bilhões, então nós teríamos uma dívida passiva de quanto? De 12 bilhões? Mas se não for 12 e for 6, por que não se cobra? Porque você sabe qual é o montante da dívida ativa, da cobrança da dívida ativa, em média, anual, está em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Pode olhar. Dados oficiais, 1 milhão, 1 milhão e 200. Quando a nossa dívida é 6, 7, 8, ninguém sabe, bilhões. Esse é um quadro. Então, além de não cobrar, e para completar, essa questão da dívida ativa, cada ano vai aumentando, porque hoje, informações de vários setores da área de fiscalização da Secretaria da Fazenda nos informam que a sonegação no Estado, por incrível que pareça, ela deve ultrapassar os índices de 50%. Ora, quem está falando são os fiscais, pessoas com mais de 30 anos, inclusive alguns com mais de 30 anos de serviço na secretaria. Alguns, inclusive, que já foram secretários. Eu conversei e disse, Mário, é estarrecedor. E que não depende de uma política só de secretário, que depende de uma política de governo fazer essa cobrança. Bom, se a gente resolve, como a gente descobrir isso? Então, para nós só tem um jeito, fazer uma auditoria. Saber o quanto devemos, a quem devemos, né, e o montante dessa dívida. A partir daí, se a gente chegar à conclusão que a nossa dívida é de 6 bilhões, aí sim, vamos discutir então como pagar. Porque se ela é impagável, nós temos que entender que mesmo que você chegue ao ponto de informar de que esses recursos, eles precisam ser honrados, então, se é para ser honrados, comandante, então vamos elastecer essa dívida. Porque a dívida maior que nós temos ainda é a dívida social. E aí vem o problema. A violência crescente, nós já perdemos o controle sobre a violência. Hoje já não são as ruas que estão, né, os cidadãos, né, que estão sendo ameaçados. São os próprios condomínios que estão sendo invadidos. Isso não é. Antigamente a gente ouvia falar que era São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje aqui, em Alagoas, a violência campeando. E você vê uma área de segurança que nós entendemos como totalmente, né, numa situação difícil, com um contingente de policiais pela metade, precisaria ter o dobro, muitos deles já precisando se aposentar, né, outros precisariam, se fosse da Polícia Militar, para a reserva. As condições materiais para que um delegado desvende um crime é uma coisa, ele precisa só sendo mágico ou botar uma bola de cristal, porque as condições são dificílimas, não dão as condições mínimas, então está se tornando difícil. Sem falar na situação da saúde e da educação, que é um caos. Como eu sou da área da agricultura, não é? Eu conheço bem. Eu fui secretário da Agricultura e digo que um dos motivos, para quem não sabe, da minha saída foi esse problema da extinção dos órgãos que prestam assistência, principalmente à agricultura familiar, que é a antiga Imaté, a empresa de pesquisa,
todos esses setores que hoje deixaram de existir há praticamente 10 anos. 10 anos. E a situação é essa. Boa parte dos agricultores desassistidos, sem conseguir avançar efetivamente, né, na sua assistência técnica, na sua produção, aumentar a sua produtividade para que o Estado avance e consiga ganhar outros mercados além do Estado de Alagoas. Então, esse é um fator que consegue travar a economia do Estado e que nós entendemos para isso temos que ter uma outra política, uma política voltada, né, exatamente para esses setores que a gente entende como fundamental. Que aí eu fechando dizendo que é a área da segurança, da saúde, da educação, da infraestrutura, da área da assistência social, né? Eu poderia dizer assim, que um dos fatores que eu entendo como fundamental no Estado, que está também, apesar de que alguns dizem que estão fazendo um esforço, que chama a área do turismo. Nossa, que nós temos a estrutura, a orla, talvez mais bela do mundo. Quem conhece esse mundo afora, e hoje não precisa viajar de avião, basta acessar a internet que vê o que é o nosso potencial, né? E realmente ainda deixando muito a desejar do ponto de vista do que o potencial e a capacidade de explorar esse potencial turístico que nós temos para que gere emprego, gere renda e consiga tirar o Estado dessa situação caótica que nós nos encontramos. Era isso que eu tinha inicialmente. Obrigado.